Muito boa noite, pessoal. Bem-vindos. Bem-vinda Maria, Mônica, Fran, Aline, isso aí. Bem-vindos na nossa segunda edição aí da live Covid-19. O que mais você precisa saber sobre esse coronavírus, né? Sobre esse Covid aí, essa pandemia terrível que está nos assolando. Nós tivemos muitos retornos positivos ao longo dos dias depois da nossa live do dia 16 aí, que motivou nós fazermos um novo encontro então para esclarecer as outras dúvidas que ficaram pendentes. Afinal, nós temos assunto para muitos momentos, né? Esperamos poder contribuir com a saúde, com as informações de toda a sociedade. A Cordial se une à sociedade nessa corrente do bem para tentarmos abrandar as consequências dessa pandemia para todos nós, tentando passar uma informação de qualidade para todos, né? De novo com a presença aí do Dr. Marcelo, que é uma pessoa com alta experiência e capacidade técnica. Estamos aguardando mais uns momentos aí para o pessoal ir entrando. Bem-vindos, Sandro, Cris, isso aí, muito legal. Ingrid, boa noite. Bom, pessoal, muitos assuntos, né, surgiram aí, inclusive nas nossas redes sociais nesses últimos dias, com muitas dúvidas aí a respeito do Covid e de algumas coisas mais práticas, né? Vamos comentar aí com vocês, abordar essas coisas todas agora. Bem-vindos, bem-vindos, vamos entrando. Pessoal, vou pedir para vocês aí para clicarem no aviãozinho aí para passar para os familiares de vocês, para os amigos, né? Para convidar aí para presenciar, para participarem aí presencialmente da nossa live agora na sequência. Mandem aí o aviãozinho para todo mundo aí que vocês sabem que tem interesse no assunto. Acho que vai ser bem legal compartilhar essas informações. Vamos lá, deixar mais um tempinho aí para o pessoal entrando. O Dr. Marcelo deve estar chegando. Daqui a pouco ele pede aí para participar, a gente autoriza ele. Olha aí, Beatriz, tema interessante, hein? Comentando, fez 2 doses da vacina e positivou na terça, né? Infelizmente a vacina não autoriza aí 100%, né? Impede 100% o contágio, né? Estou autorizando aqui o Dr. Marcelo para ele se adicionar aqui a nossa live. Tá aí já o Dr. Marcelo Carneiro. E aí, Marcelo? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bem? Tá me ouvindo bem aí, Marcelo? Tudo bem? Tudo jóia. Prazer estar aí contigo novamente. Hoje com todos os fios ligados. Isso aí, isso aí. Vamos lá, nós temos muita coisa para falar. Posiciona bem esse teu celular aí. Vamos lá, meu querido Marcelo. Isso aí. Bem-vindo, então, novamente. Marcelo, vou deixar... A outra vez eu li uma extensa relação de títulos do meu querido amigo. Vou deixar que você se apresente hoje aí para os nossos participantes da live. Fique à vontade. Bom, obrigado, James, pelo convite novamente. Bom, eu sou médico infectologista, estou aqui em Santa Cruz já desde 2005 e nesse tempo todo eu tenho trabalhado com infectologia aqui e o pessoal já me conhece há bastante tempo. E eu acho que agora, cada vez mais, a gente, depois de 2009, com a pandemia de gripe, agora em 2020 e agora 2021, cada vez mais a especialidade vem sido vislumbrada assim, como uma das especialidades que acabam atendendo Covid e outras doenças infecciosas, né? É isso aí, Marcelo. E a gente teve 5.000 visualizações na nossa live aí
da semana passada, né? Somando as nossas visualizações de Facebook, Instagram, mais um bocado de pessoas ao vivo aí. Vamos lá, pessoal. Estou lembrando para vocês aí acionarem o aviãozinho, compartilharem aí com os familiares de vocês, que hoje vai ter muita informação interessante. Isso nos motivou, né, Marcelo estava falando, de fazer essa continuidade aí da live com relação a esse tema aí do Covid, para tentar auxiliar a sociedade nesse momento tão complexo de superlotação dos hospitais. E com informação, eu acredito que a gente consegue abrandar determinadas situações que levam as pessoas a procurar o atendimento erroneamente ou se contaminar e aí contribuir para essa superlotação. Mas hoje, apesar da situação ruim que nós vivemos, eu gostaria que também você começasse aí uma chamada de uma mensagem positiva aí, Marcelo. O que tu tem de lado bom para nós aí a respeito da Covid-19 em Santa Cruz do Sul? Então, eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem que sempre, assim, ó, eu acredito que a gente tem que desvincular um pouco os nossos comportamentos de cuidado ao Covid, de situações que possam polemizar a nossa saúde. Uma coisa é o que a gente traz de benefício para a gente, como a gente cuida da nossa família, como que a gente vai cuidar das pessoas que estão perto da gente e que tipo de comportamento positivo a gente tem que seguir. Né? Ultimamente eu tenho pensado cada vez mais nisso, né? Acho que nós temos que, se cada um cuidar de si, então vamos fazer um jargão bem simples, se cada um se cuida e cada um cuida do outro, a gente consegue, sem dúvida, sair desse momento que já está durando um ano, né? E conseguir resolver com todas as coisas e evitar com que a gente tenha problemas maiores. Eu acho que cada vez mais o nosso problema está dentro de casa, né, James? Não é no vizinho, não é na casa do outro, é dentro da nossa casa. Proteger os nossos familiares e proteger as pessoas com quem a gente gosta, com quem a gente anda, sem dúvida, se cada um fizer isso, a gente consegue ter um controle muito melhor, sem polêmica, sem discussão, sem... Esse não é momento para a gente entrar em desacordo entre as pessoas. Eu acho que a gente tem que se unir mais e tentar um bem comum. Essa é uma bela mensagem positiva aí, Marcelo. Você acha que os casos estão diminuindo em Santa Cruz? Eu acho que nós temos que pensar assim, nós temos todos os vírus têm um comportamento, né? A gente, em cada processo de novos cursos de doença, a gente tem um início, meio e fim. A gente já viu isso ano passado, né? Saímos lá de junho, julho, agosto, depois outubro até o final do ano, agora novamente. Então existe uma cobertura, melhor, um risco maior das pessoas adoecerem, no entanto chega num platô e depois começa a cair. A gente tem percebido isso, uma diminuição dos casos de atendimento ambulatorial. Tá? No entanto, ainda o reflexo dentro do ambiente hospitalar ainda é pequeno. Ainda nós temos um grande número de pessoas dentro do hospital e a gente sabe que as pessoas que ficam graves, elas não recuperam em uma semana. É isso que acaba fazendo com que o ambiente, o sistema de saúde terciário, que é o hospitalar, acaba ficando inflado e demora mais para a gente enxergar. Então, a manutenção de medidas restritivas no sentido de cuidados, de manutenção de cuidados individuais, sem dúvida, vai, daqui um pouco, refletir no ambiente hospitalar, mas que a gente não enxerga nessas 2 semanas uma diminuição de leitos ou necessidade de leitos de UTI. Importante, Marcelo. Hoje de manhã eu conversei com o Rafael Foerges e eu prometi hoje, durante o dia nas redes sociais, aí, que eu ia liberar dados exclusivos aí da nossa realidade das UTIs, né? O Rafael Foerges, para quem não sabe, é um grande amigo nosso, profissional exemplar, que é o coordenador das UTIs do Hospital Santa Cruz e da UTI do Hospital Ananeri. E ele comentando comigo uma informação que eu achei muito importante e positiva de trazer para todos vocês, que sim, os pacientes ainda estão necessitando de UTI, a UTI está lotada, a UTI tem lista de espera, mas um dado bem legal que ele me passou foi do seguinte, que os pacientes idosos que receberam 2 doses de vacina e já passou uns 15 a 20 dias dessa segunda dose de vacina, e os profissionais de saúde, que também foram pessoas que foram vacinadas primeiramente e que também fizeram as 2 doses da vacina, no caso da Coronavac
e alguns da vacina de Oxford já fizeram as 2 doses, né? Tem as particularidades de cada vacina. Essas pessoas não estão internando na UTI. Então, esse dado nos dá um alento para que a vacinação vai provocar uma redução desse número de pacientes graves que necessitem de UTI e de hospitalização, que é o frigir dos ovos, aí, o que a gente quer nessa pandemia. Então, esse dado, assim, me parece que é fundamental e que dá uma esperança muito grande para todos nós. Concorda, Marcelo? Perfeito, James. A gente consegue enxergar essa modificação, esse perfil de idade no ambiente hospitalar. Claro que alguns idosos ainda estão internando, mas sem dúvida esse reflexo vacinal é o que a gente esperava. Mesmo com uma cobertura vacinal ainda pequena, mesmo com uma vacina que não tem uma não tem uma eficácia, usando essa palavra que é um pouco complicada, mas de 100%, qualquer percentual de proteção que nós conseguirmos, a gente já reduz a incidência, ou seja, o número de casos novos de doença, e sem dúvida a gente consegue diminuir a contagiosidade naquele grupo familiar inicialmente e depois nos grupos externos dessas famílias. A gente vai falar mais sobre vacina na sequência, mas uma questão importante de vacina que eu acho que as pessoas têm que entender, que elas não servem exclusivamente para proteger a pessoa. A vacina é uma atitude coletiva. Quando a gente imuniza a maior parte das pessoas, o vírus para de circular entre as pessoas. Porque, assim, até o Instituto Butantan colocou como 100% de proteção para as formas graves. Eu vejo isso com algum certo problema, porque a gente vai ter acesso a alguma pessoa que fez a vacina e acabou desenvolvendo uma forma grave. Porque na medicina a gente sabe que 100% é difícil da gente atingir. Mas a partir do momento que foi imunizada uma grande parcela da população, a gente deixa esse vírus de longe de circulação. Nós temos as particularidades das vacinas que, se nós tivermos um tempinho aí, eu quero conversar contigo depois, vírus inativado, parcela de vírus, como é que isso funciona. Mas acho, de mensagem inicial, acho que estamos bem. Menos fake news, menos polêmica, dados positivos, vamos pensar positivo, vamos ser otimistas, né, com o nosso futuro, que é isso que a gente está precisando sem tanto atrito. Bom, eu vou voltar lá na prevenção, Marcelo, que a gente comentou na live passada, só reforçando máscara, álcool gel e distanciamento social. Essas 3 coisas aí são fundamentais, a gente bateu bastante nisso aí. E ao longo dessa semana saiu um estudo, não sei se você teve a oportunidade de ver, Marcelo, até a Gláucia, nossa paciente aí, comentou nas nossas redes sociais ao longo da semana sobre o exercício, né? Um estudo brasileiro até que documentou aí que dependendo da atividade física, se ela for de leve ou moderada intensidade, 150 minutos por semana ou 75 minutos por semana numa alta intensidade, reduzem 34% as internações do Covid, as internações hospitalares por Covid. Era mais ou menos naquela linha que você tinha comentado já na semana passada, né, de a pessoa ser saudável, a pessoa controlar hábitos, combater a obesidade, né? Então, esse estudo vem forçar, vem incentivar as pessoas à prática de atividade física. Não só para o Covid, mas como para a sua saúde, né? Não, sem dúvida. Acho que isso muitas pessoas comentaram, a gente viu isso nas redes, né? O pessoal já tem colocado, reafirmando isso, né? Então, sem dúvida, qualquer processo que desenvolva uma saúde física e mental adequada vai diminuir doença, né? Na cardiologia é assim, né? Quer dizer, se tu tiver menos estresse, ter períodos de relaxamento, então é óbvio que manutenção de um bem-estar vai gerar saúde, né? E isso já está provado para um monte de doenças e cada vez mais a gente percebe, e aí as doenças respiratórias, como popularmente sabido, né, também que tu ter hábitos de vida saudáveis, não ter doenças pulmonares, diminui o risco de doenças graves pulmonares quando tu tiver associação. Então,
sem dúvida isso pode gerar, e a gente está vendo cada vez mais que a obesidade parece, né, um dos fatores de risco mais importantes, né? Inicialmente se falou de doenças cardiológicas, hipertensão, claro que isso gerava um problema grande em pessoas idosas que já não têm um basal muito bom, né, James? Mas agora em pessoas mais novas, onde o coração teoricamente é bom, né? O que a gente enxerga é esse processo inflamatório crônico de pessoas obesas e que a falta de prática de exercício que gerou a obesidade, né, também como um fator, além do fator genético, aumentando então esse risco ambiental, aumentando o risco de doença infecciosa. Interessante, Marcelo, uma questão assim, falando um pouquinho de fármacos, né? A vitamina D, ela é constantemente relacionada como parte do tratamento ou de uma certa prevenção para a Covid-19, né, para o contágio do SARS-CoV-2. Mas, assim, o que se tem até na parte cardiovascular? Eu acho que tem muita coisa surgindo de estudos científicos com relação ao Covid, então não vejo nem muito o que entrar no mérito. Mas como é que funciona isso na questão prevenção de doenças cardiovasculares da vitamina D? A gente sabe que quando o paciente tem níveis baixos de vitamina D, isso tem uma associação com o infarto do miocárdio, por exemplo. Mas isso parece ser o organismo daquela pessoa que tem algum problema que leva a uma hipovitaminose D. E quando a gente faz a correção exógena com o hormônio, com a vitamina D, que deveria até ser chamada de hormônio por causa da complexidade das suas funções, a gente não consegue a redução de eventos com ela. Então, vejam bem, tudo isso entra nessa questão de saúde mental, cardiovascular e imunológica. Se a gente tem um hábito de vida saudável, a nossa vitamina D vai estar alta, ela não vai estar baixa. O nosso metabolismo vai dar conta e vai manter ela em níveis altos que talvez a nossa vitamina D seja protetora endogenamente, né, de eventos cardiovasculares, no caso. Do Covid, eu acredito que seja a mesma coisa, porque ela modula o sistema imunológico e a reposição é incerto se ela tem esse benefício aí. Bom, avançando um pouquinho aí, que eu quero que nós tenhamos tempo para as despedidas hoje, né? Na semana passada a gente teve que encerrar rapidamente, aí tinha um montão de assuntos ainda para nós conversarmos. Eu tenho algumas questões aí também que eu já estou te fazendo, essas questões aí, sem mencionar os nossos clientes aí, pacientes que nos enviaram ao longo da semana. Mas, por exemplo, assim, a Orlando me perguntou na rede social ali no Instagram, se eu estou com Covid, quanto tempo depois eu não transmito mais? Falando um pouquinho agora do contágio, Marcelo. É uma dúvida sempre frequente, né? O quanto tempo, né? Depende, né? A gente tem que separar o que é síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave. Ou seja, tu tens uma doença respiratória, eu sempre faço o seguinte, que é daqui para cima, ou seja, da glote, ali das cordas vocais para cima, ou inferior. É uma infecção respiratória superior ou inferior? Se a gente tem uma infecção respiratória superior, teoricamente, 10 dias já tiraria do risco. Os comunicantes domiciliares, ou seja, alguém que mora junto com alguém que tenha Covid leve, teoricamente, depois de 14 dias, o risco seria tão pequeno que estaria liberado da quarentena, entre aspas. Quando a pessoa tem uma doença grave, e, por exemplo, os pacientes internados em hospital, se utiliza o número 20, ou seja, 20 dias após o início dos sintomas ou do dia do exame que positivou, porque isso daria mais segurança. O que quer dizer? Que quem tem doença no pulmão tem maior risco de contagiosidade. O grande problema é que muitas pessoas vão ter doenças pulmonares leves, não saberão se tem doença respiratória no pulmão, o que favorece com que talvez elas tenham uma doença no pulmão e estejam ainda com um risco maior de contagiosidade. Uma coisa muito simples, chegou no 10º dia, persiste a tosse, enquanto tiver com tosse, tem risco de transmitir. Então, Orlando, a forma mais fácil de saber da transmissão é persistência de tosse, certo? Porque a tosse é uma forma da gente aerosolizar as gotículas, ou seja, transformar isso em micropartículas que aumentam o risco de transmissão. Tá? Aqui pela fala são gotículas e pelo espirro, tosse e outras coisas que acontecem é a questão da aerosolização,
que é aquele vapor que acaba saindo no espirro, e isso então gerando um risco maior de transmissibilidade. Então, na prática, persistência de tosse após 10 dias, persiste o isolamento pelo risco de contagiosidade. Excelente dica, Marcelo, excelente resposta. A Roselene, nos falando sobre reinfecção, ela comentou assim, ela teve Covid, se ela pode pegar novamente e quanto tempo dura a sua imunidade? A gente gostaria de saber uma resposta exata, tá? Mas assim, o que se considera como padrão, tá? O padrão é o seguinte, para ter uma nova infecção pelo Covid, é após 90 dias. Ou seja, depois de 3 meses, um intervalo igual ou maior a 3 meses, a gente pode dizer que é reinfecção. Ou seja, inclusive, é esse número de 90 dias que a gente utiliza para uma nova notificação. Ou seja, quando eu for suspeita de novo Covid, tem que ter mais 90 dias. Senão a vigilância sanitária não considera reinfecção. Tá? Então, teoricamente, os teus anticorpos durariam, baseado nesses 90 dias, com uma proteção maior 90 dias. Claro que depende de outras variáveis e a gente não é tão matemático assim, né? Mas como a nível de critério epidemiológico se utiliza 90 dias. Perfeito. E ela pode pegar novamente? Essa resposta existe? Na verdade, naquele estudo de Manaus, né, que a Fiocruz conduziu a respeito com a variante P1, o que aconteceu? Ela tinha uma velocidade de transmissão 2,5 vezes, 2,25 vezes acima do que as variantes anteriores, e naquele contexto, com as dificuldades que Manaus tem, né, de saneamento básico, uma rede hospitalar mais complicada, com menos leitos disponíveis, né, a taxa de reinfecção lá em Manaus foi em torno de 6%. Esse número será que seria o mais aproximado da nossa realidade também? Pois é, então assim, sempre quando a gente vai... se fala que a reinfecção é baixa, não se sabe o quanto dessas pessoas são assintomáticas, né? Então fica difícil. O que se fala assim, que a durabilidade da imunidade, quer dizer, a duração da imunidade que é transitória, e algumas pessoas talvez dure mais, pode chegar a 6 meses. Tem um estudo da Universidade de Oxford, da Inglaterra, então, um estudo inglês que saiu ano passado, se não me engano, em dezembro do ano passado, no New England, que fala sobre isso. E eles concluem dizendo que em 6 meses, teoricamente, haveria uma proteção contra uma reinfecção. Mas em níveis práticos, em números práticos, 90 dias. Então, vamos dizer que entre 3 e 6 meses, uma durabilidade aí de doença. Isso também se sabe, né, que quem tem doença mais grave tem uma imunidade mais estimulada. E quem tem doença mais leve, uma imunidade talvez menor. Então, nós vamos ficar num tempo variável que depende de várias coisas. Inclusive do grau de exposição, né? Uma coisa é a gente falar de doença onde o vírus na comunidade está em baixa quantidade, e uma coisa é falar de doença quando o vírus na comunidade está em alta circulação. Quer dizer, nós estamos em alta circulação do vírus agora. Diferente de final de março de 2020, onde a circulação do vírus em Santa Cruz era tão pequena que nós não estávamos enxergando as pessoas doentes na cidade. E agora a gente conhece uma pessoa doente na nossa família e a gente conhece alguém que morreu de Covid, mostrando que a circulação do vírus está tão grande e que se a gente tiver que tomar alguma atitude agora, é se cuidar mesmo, porque a forma que se cuidaram o ano passado tem que ser redobrada esse ano, porque o vírus está circulando e o risco de contagiosidade é maior. Muito bom, Marcelo. Olha só, uma dúvida também com relação ao contágio. A nossa cliente aí, paciente Roberta, nos perguntou assim, o que você acha, qual é a nossa opinião sobre viajar para um resort no Nordeste nessa época, com essa situação? Isso é uma dúvida interessante, a questão do aeroporto, frequentar um hotel, frequentar restaurantes, ou mesmo, né, no dia a dia aí, para sair, pegar o carro. Qual é a sua opinião, Marcelo, sobre essa questão, assim, uma coisa bem específica, uma viagem de turismo aí? Todo mundo está com vontade de viajar, né, James? A gente gosta desse tipo de coisa, isso relaxa, isso dá saúde mental, né?
Mas a gente tem que É lembrar verdade. que nós temos um risco, por exemplo, dentro do carro, depois nós temos dentro do avião. Claro que o avião tem filtros que são extremamente diferenciados para diminuir a transmissibilidade de doença. Mas todo mundo come dentro do avião, então se tira a máscara. Então é uma coisa que eu tenho comentado com as pessoas. A questão é, mas viajar de avião o risco é menor. Concordo, mas tu vai tirar a máscara dentro do avião para poder fazer um lanche. Então, se for um resort do Nordeste, é longe, né? Isso dura é uma viagem longa. Nós vamos nos aglomerar em aeroportos, teremos as filas, né? Quer dizer, me parece que o problema dentro da aeronave seria menor do que o aglomeramento de pessoas dentro do aeroporto, dentro de situações onde realmente fica muito difícil. E a mesma coisa no resort, dentro de um restaurante. Então, claro que me parece que o comportamento, de novo, eu não acredito que a praia cause Covid. Areia, mar, brisa, não causa Covid. O problema é que as pessoas se comportam com menos proteção. Vão tirar a máscara, vão fazer alguma aglomeração, vão encontrar alguém diferente, e esses comportamentos que são imperceptíveis às vezes acabam gerando risco, né? Porque como a gente falou na outra vez, eu utilizar uma máscara e chegar perto de ti, James, nós vamos ter um distanciamento, a gente está se enxergando e se protegendo. No momento que eu tiro a máscara, a gente, quando vê, está se tocando, a gente está chegando mais próximo, a gente está perdendo um pouco esse comportamento de proteção por uma questão natural, a gente esqueceu, né? Então, enxergar a máscara no rosto de outra pessoa faz com que a gente tenha uma proteção maior. E talvez esse seja o motivo de que esse seja uma variável importante para a proteção. É a gente enxergar a proteção visivelmente no rosto da outra pessoa. Agora, viajar nesse momento também eu não acho prudente, né, Marcelo? Porque se a gente, quando se voltar contaminado, nossos hospitais estão superlotados. Eu tenho um dado bem interessante. No dia da nossa live, em 16 de março, aí na semana passada, na terça, nós tínhamos 163 pacientes internados. Isso é informação do boletim epidemiológico aqui do município. Hoje, 10 dias depois, aí nós temos 107. Nós temos uma redução de quase 60, né, 50 e pouquinhos aí pacientes. Um dado também bem interessante, né, que mostra uma redução da ocupação hospitalar, mas ainda não suficiente para aliviar as UTIs, que são os nossos recursos finais aí, salvadores de vida, né? Se tu me então, permite, isso aí ainda vai mais se tu me permite, James, eu faço uma comparação também. Vamos olhar, o ano passado nós lembram que falávamos em aumento de leitos de UTI. O Santa Cruz ficou com 15 leitos de UTI o ano passado, né? E abre, né? Devolve leito, tira leito, acrescenta leito. Desde que começou, desde final de janeiro, era 10 leitos, depois 15 leitos, depois virou 20 leitos, depois virou mais 5 leitos. Ou seja, hoje nós temos 31 pessoas internadas com Covid nas UTIs do Hospital Santa Cruz, mas eram 2 pessoas agora à noite esperando leito, só no Santa Cruz. Mais os 10 pacientes do Ana Nery, sem contar os hospitais das regiões aqui, das cidades ao nosso redor, que não tem UTI. Então, quer dizer, existe um número pequeno, mas desse número pequeno, vamos dizer que se 1% desse número pequeno, do número diário de atendimentos, precisar de UTI, se 1%, a gente já não tem leito para a próxima semana e nem para o final de semana. Exatamente. Não, de forma alguma nós podemos relaxar os cuidados, né? Isso aí, nós estamos vislumbrando uma luz no final do túnel, mas não podemos relaxar os cuidados. Marcelo, complementando só essa questão aí do contágio, de reinfecção, né? Você acha que se eu me contaminei, né? Eu vou ter uma segunda infecção, então uma reinfecção dentro daqueles 5, 6%, ela tende a ser menos grave, correto? Devido à imunidade celular? Então, James, essas hipóteses estão sendo lançadas, né? Se a gente utiliza algumas informações de outras doenças virais, isso pode ser verdade, mas pode não ser verdade. Às vezes, tu ter uma resposta imunológica prévia, por exemplo, na dengue, existe uma hipótese que talvez a segunda vez que tu tenha dengue seja mais grave.
Então, nada é garantido, né? A gente não... As hipóteses, elas têm que ser confirmadas e não existe nenhuma forma fácil da gente confirmar isso, né? De medir isso e dizer, olha, realmente é assim ou não. Por isso que a orientação mesmo para pessoas vacinadas é continuar o cuidado, é continuar os cuidados dentro de casa, né? Mas quando a gente fala de cuidados, né, Jami, voltando lá para o que tu falaste no início, e lavar as mãos, evitar o contato de colocar a mão no rosto, se eu tiver de máscara, trocar minha máscara quando tiver úmida, lavar a máscara se for de tecido, justamente para minimizar o risco, mas sem chegarmos naquela, às vezes em situações assim extremamente impossíveis de pessoas que estão fazendo mil coisas, quer dizer, higienizar o ambiente, sim, como água, sabão, passar um álcool na mesa, abrir janela, é assim que a gente evita a doença respiratória. Não precisa limpar, né, usar produtos químicos para fazer limpezas pesadas. O coronavírus, ele é um vírus que ele se degrada com água e sabão, né, com álcool gel, então uma limpeza de superfícies num padrão, né, já é suficiente para a gente diminuir a transmissibilidade, principalmente dentro da nossa casa ou na rua. Perfeito, Marcelo. Vou andar aqui porque nós temos muita coisa ainda para conversar. Sobre o diagnóstico aí, Marcelo, gostaria de uma opinião tua, de uns comentários seus a respeito dos testes que nós temos disponíveis, né? Uhum. Eu vou enumerar aqui o RT-PCR, nosso dito padrão ouro, teste de antígeno, teste sorológico em laboratório, né, para dosagem dos anticorpos IgG e IgM, o teste sorológico rápido. Como é que funciona isso? Qual teste eu devo fazer? Eu comecei com sintoma hoje, eu quero saber se eu tenho Covid. Uhum. Como organizar isso assim, né? Claro, eu vou consultar um médico que vai me prescrever, mas como é que funciona os testes? Qual é a garantia? O teste deu negativo e aí eu estou livre? Comenta um pouquinho para nós sobre isso. Eu acho que assim, bem simples, assim, nós temos testes que vão pegar, vão tentar detectar o vírus, né? Ou pedaços do vírus, pode ser vírus morto, inclusive, não precisa ser vivo, né? E teremos testes que vão avaliar imunidade, anticorpos, certo? Os anticorpos, eles são produzidos tardiamente, então para detectar doença nova não é a melhor opção, que foi todo aquele início do ano passado que deu aquela confusão toda. Um teste negativo significa que não é negativo, um positivo poderia ser falso, então esses reagentes, não reagentes de testes imunológicos para a Covid tem pouca utilidade para doença nova, que é a pergunta que tu me fizeste. Eu estou com sintomas, qual é o exame que eu vou fazer? Resposta, não é o exame de sangue. Não é nem da ponta do dedo e muito menos na coleta de sangue. Não é o exame para este momento. Ah, mas depois da vacina, depois da doença. Bom, é outra conversa que depois a gente pode conversar sobre isso. Para doença em atividade, a gente tem dois testes que são, quer dizer, o padrão ouro, que é o PCR, né, que é reação de cadeia de polimerase de trás para frente, que serve então para detectar partículas virais. Quando eu digo partículas virais, eu não preciso dizer que o vírus está vivo. Eu quero um pedaço de vírus, certo? Se determinadas proteínas de parede. Então, significa que a gente vai detectar vírus, por isso que o resultado é detectável ou não detectável, diferente dos outros que é reagiu ou não reagiu. Então, o RT-PCR, que é, né, uma enzima lá que vai detectar essa reação, ele vai encontrar ou não vai encontrar partículas virais, certo? Serve um exame de RT-PCR negativo no primeiro dia de sintoma, já confirma. Se ele vier negativo e hoje é o meu primeiro dia de sintoma, ele pode ainda estar em baixa probabilidade de ter detectado, porque foi muito cedo. Mas tem um outro detalhe que é importante quando a gente olha a sensibilidade de teste. A zona aonde essa pessoa está, que foi feito um PCR, é de baixa incidência de doença ou alta incidência? Entendeu? Hoje, em Santa Cruz, eu ter sintoma respiratório e um teste de RT-PCR não detectável, ele tem uma probabilidade grande de não ter doença. Porque a probabilidade é tão grande de ser, ou seja, não deve ser rinite, não deve ser sinusite, não deve ser amidalite por bactéria, deve ser coronavírus mesmo, é tão grande
que um teste da RT-PCR não detectável, ele tem alta probabilidade, sim, de não ter doença. Mas, para garantirmos, tu podes fazer um segundo exame, 24, 48 horas depois, para fazer uma nova detecção. Continua não detectável, fecha, tu deve estar com outra doença respiratória. E tem várias pessoas fazendo isso. Lembrarmos, né, James, que vírus influenza continua aí. O vírus respiratório sincicial, que é um vírus de criança, ele é altamente prevalente em criança e em famílias onde tem criança. Então, nós podemos ter surtos de vírus respiratório sincicial devido a uma criança, devido a um bebê, uma criança pequena, que dá infecção em todo mundo dentro de casa. E aí eles vão fazer os testes e estão negativos. Mas é verdade também que nós temos pessoas que estão pegando mais de um vírus. Estão fazendo vírus respiratório sincicial mais Covid, estão fazendo dengue mais Covid. Então, nós estamos com um risco de outras doenças virais ao mesmo tempo, que é naquelas situações onde parece que a doença não está batendo, tem muita coisa, e aí a pessoa tem mais de uma doença. Então, o RT-PCR é para isso. O antígeno, que é teste também de partícula viral, o resultado já vem como reagente ou não reagente, porque é uma reação. Ele é um pouco diferente do RT-PCR e a probabilidade de falso negativo pode chegar a 10%, que seja ali 9, alguma coisa. Ou seja, eu tenho um risco, vamos pensar aqui, de 10 pessoas que fizerem o exame, uma pode dar não detectável. O que a gente faz? Mesma coisa. A probabilidade é alta? Bom, não deve ser. Como é que a gente confirma? Pode fazer 2 exames. Espera mais 24, 48 horas e repete o exame e faz isso. Isso é no mundo ideal, teórico, né? Onde a gente pode... Isso tem custo, né? Então a gente também tem que saber Sim. os riscos, né? O antígeno é esse teste das farmácias, né, Marcelo? Isso, farmácias, laboratórios são esse teste rápido, tem o teste rápido de exame. O resultado sai. Isso, exame de sangue e exame do suave do nariz. Só que o PCR também é um suave do nariz, que também pode ser rápido e que também existem testes rápidos aí. Mas o antígeno esse da farmácia, eu devo esperar uns 4 dias de sintoma para fazer ou posso fazer logo no início? Então, se tu conseguir esperar um pouquinho e se cuidar, dias, né? vai garantir. Quer dizer, aí tu faz um exame só, né? Porque ele tem um custo alto também. Mas depende muito, né, James? Eu estou falando de profissional de saúde, eu estou falando de gestante, eu estou falando de idoso, eu estou falando de cuidadores. Depende da necessidade. Exatamente. Perfeito, perfeito. Então, no caso, o que daria positivo primeiro é o RT-PCR, que tem mais custo, né? Isso aí a gente já leva de lição. E quando, assim, Marcelo, tem outros exames, né, que devem ser feitos, ou que podem ser feitos, tomografia, pesquisa de dedímeros. A gente ouve relatos de pacientes, eu fiz 3 exames de PCR negativos e a tomografia deu Covid, né? Mas tomografia podia ser outra doença também, né? Como é que funciona isso? Está recomendado fazer tomografia nessa Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Assim, eu acredito que sempre tem que ter um critério. Eu tenho visto muitas tomografias sendo pedidas sem necessidade, não até porque o médico pediu, tá, James? O próprio paciente está fazendo, né? Eles querem fazer exame. Sim, o paciente vai e quer fazer. Ele vai e faz, né? Então a gente tem que lembrar que um teste ele tem uma indicação. Se eu faço um teste, qualquer que seja para complementar, sem nenhum critério, talvez eu vou ter um resultado que eu não saiba o que fazer com ele. Então o que a gente precisa é eu acredito que uma tomografia é bem indicada naquelas pessoas que persistem com tosse após 7, 8, 9, 10 dias de doença, porque a persistência da tosse é um sinal de que talvez tenha doença no pulmão. Ou seja, uma pneumonia viral. É uma complicação, né? Exatamente. Uma pneumonia bacteriana daqui a pouco. Pode. Né? E o que a gente está vendo é isso. Eu acredito que a pneumonia bacteriana ela vai um pouquinho mais adiante, sabe, James? Assim, lá pelo final da 2ª semana, 3ª semana. A persistência da febre entre a 1ª e 2ª semana é um indicativo inflamatório de pneumonia viral. Né? Então, ter febre depois de 7, 8, 9 dias ainda me diz que tem uma persistência de vírus. E aí que está o explicativo inicial. Por que pessoas que têm tosse ainda
podem ter doença contagiosa, porque é um sinal que tem muita inflamação em resposta a vírus disseminado no pulmão, que é o que a gente chama de pneumonia viral. Não, e aí é interessante, Marcelo, que a gente entra naquela seara que a gente já comentou, que é para ter o seu médico, né? Não tomar conduta baseada pelas mensagens que recebe no WhatsApp, né? Com tratamentos. Hoje a gente recebe tratamentos do Covid, alimentos com pH alcalino para evitar a Covid, porque daí esses alimentos vão matar o vírus, mas as pessoas, isso às vezes até é uma coisa assim tão fácil de refutar, né? Porque o ser humano ele tem um pH numa faixa muito restrita, de 7,35 a 7,45. Se eu ficar muitas horas ou algumas horas fora dessa faixa, isso é incompatível com a vida. Então não adianta, eu posso me entupir de alimentos alcalinos que o meu organismo vai compensar isso rapidamente, e se não compensar, a gente morre. Então isso não tem a ver, é claro que alimentos saudáveis fazem bem para a nossa imunidade, não estou aqui dizendo ao contrário, mas essa mística ou essa coisa mágica de que a gente mudando o pH do nosso corpo a gente vai mudar, não fecha por aí. E aí que volta essa questão do paciente ter um médico para prescrever o tratamento precoce quando for o caso, um remédio que o médico acha que vai fazer efeito, um médico para pedir a tomografia e não o paciente chegar lá e solicitar o exame. As redes sociais banalizaram muito essa conduta e esse que eu vejo o grande perigo que nós estamos submetidos, porque daqui a pouco o paciente está lá tomando ivermectina, hidroxicloroquina, vitamina D, zinco e não vai procurar assistência. E quando ele se dá conta que ele está muito ruim, porque na minha conversa hoje com o Rafael também da UTI, ele mencionou inúmeros casos de pacientes que estão usando o kit COVID e estão na UTI. E a gente acha que chegou o kit COVID e a gente não precisa se cuidar. Então, uma coisa não inviabiliza a outra, eu não sou contra, você também não é contra que se use as medicações, já conversamos sobre isso, né? A gente pode ter condutas e pensamentos da nossa escola de medicina baseada em evidência, mas essa questão é muito complexa e deve ser decidida com o seu médico, senão nós estamos dando margem para discussões acaloradas, polêmicas e condutas totalmente erradas, né? Baseados numa receita de WhatsApp ou num pedido de WhatsApp que a gente recebeu de uma fonte que não foi checada. E pior do que isso, às vezes a gente ainda compartilha esse tipo de informação, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Concordo contigo. As verdades, elas podem ser hoje verdades, amanhã não ser. O contrário também é verdadeiro. Daqui a pouco hoje não existe evidência, amanhã existe evidência. E a medicina está cheia de históricos relacionados a isso, né, James? E eu concordo contigo e reafirmo. A pessoa que está com o seu médico, ela tem que ter contato. O Covid não é uma doença de ir ao médico uma vez, né? Eu tenho feito acompanhamento pelo WhatsApp, tem que mandar relatórios diários. A gente tem falado sobre oximetria em casa, que é medir o seu oxigênio e ver quanto que o oxigênio está caindo. Mesmo eu me sentindo bem, o oxigênio caiu, isso já é um sinal de gravidade, antes de ficar ruim. O problema é esse tempo entre terminar a primeira semana, começar a segunda semana, onde nós temos uma faixa muito curta e que a gente percebe que tem pessoas que estão piorando mais cedo, lá pelo 5º dia. Então, de novo, seu médico tu tem que ter acompanhamento, não é só ir lá buscar receita no médico. O médico não serve só para receitar, o médico serve para receitar, para acompanhar. Houve alguma piora, uma mudança, ou não respondeu em 2, 3 dias, ou houve uma piora, retorne ao seu médico, busque a informação, ele tem que te examinar de novo, ele talvez vai ter que pedir exames complementares para ver se houve uma mudança, entre a 2ª e 3ª semana novamente, porque aí termina a fase viral, termina a fase imunológica, começa a fase maior de risco de agregação de plaquetas, e aí risco de trombose. Essa última semana eu tenho visto vários pacientes com embolia pulmonar, onde a gente já conseguiu fazer a triagem do risco de trombose, que também é incerto, e aí não tem fórmula mágica, tu tem que tatear o teu doente, é feeling, é expertise que cada um vai adquirir com o paciente na mão e vendo, olha, esse aqui está diferente, não está evoluindo do jeito normal, e a gente vai complementando a nossa hipótese para fazer com que para oferecer segurança de tratamento e de acompanhamento domiciliar. Então, cada vez, porque também é um grande problema, e a gente sabe que a embolia pulmonar mata. Ou seja, e vai acontecer pela final da 2ª, 3ª semana. Então, às vezes a pessoa
para de ter tosse, se sente melhor e ao mesmo tempo está com dor torácica, né? Em James, dor torácica à esquerda, todo mundo lembra do coração e esquece que infarto também pode ser no pulmão, né? Então, e dói Sim. tanto quanto e parece tanto quanto um infarto do coração. Então, é esse alerta que eu tenho falado assim para os meus pacientes. A gente fica numa discussão tão fervorosa de tratamento precoce e eu vejo que os médicos estão esquecendo de orientar os seus pacientes. Vou aproveitar aqui o nosso canal para dizer o seguinte: a segunda semana é importante, muda o remédio. A terceira semana é tão importante, e não é porque eu estou me sentindo melhor que o meu risco diminuiu. Eu posso ter uma morte súbita por embolia pulmonar e não foi vista. Então as pessoas têm que entender que essa doença ela demora para sair. E só falar de tratamento precoce não resolve o problema. A gente tem pego pessoas com embolia pulmonar, com pneumonia viral, que não foram acompanhadas e não foram tratadas porque acharam que terminava o tratamento em uma semana. Eu até alterei minha voz aqui, né, James? Eu até mudei Não, mas aí a gente se o empolga, timbre né? de voz, né? Porque isso, assim, ó, A gente eu se fico empolga. triste de pegar pessoas em fase tardia de doença com coisas que são tão simples e as pessoas não falam, sabe? Ficam numa discussão de que se pode, não pode, se tem evidência, não tem evidência. Não é mais isso que é importante. Nós temos que falar agora que a doença ela tem um comportamento mais longo e é isso que as pessoas têm que se preocupar, porque tem mais do que o kit Covid para ser falado e isso não é dito, não é pensado e as pessoas estão tranquilizando no momento de alto risco. Eu tenho umas 120 e poucas questões aqui sobre síndrome pós-Covid aí, Marcelo. Então, vamos lá se a gente consegue responder algumas delas aí. Síndrome pós-Covid, né, Marcelo? Está surgindo uma nova doença aí, com inúmeras facetas, né? Tem comprometimento cardiológico, né? Na minha área aí, eu tenho feito exames, até atendo bastante dos clientes que você consulta lá no teu consultório, né? E os pacientes podem apresentar pericardite, que é uma inflamação das membranas do pericárdio, miocardite, que é uma inflamação do coração. Estamos fazendo bastante exames nesse contexto aí, porque os pacientes têm se queixado de dores no peito e de taquicardia. São os dois sintomas mais frequentes, né? Temos ainda sintomas persistentes do ponto de vista neurológico, com perda de olfato, de paladar persistente, né? Então, assim, uma paciente, a Josiane, comentou comigo assim, eu estou com pânico pós-Covid, né? Será que eu vou ficar assim? Então, aí até comentei com ela já né, durante o próprio exame aí, tem duas situações, né? O Covid, ele é traumático, né, Marcelo? Para a pessoa que fica naquela angústia se vai evoluir para uma forma grave ou não, né? E também, por outro lado, ele pode produzir algumas alterações no nosso sistema nervoso central que modifiquem as formas como que a gente reage a determinadas situações. Então, e também ela pode estar vivendo uma fase de estresse pós-traumático, né? Soma o Covid, dificuldades profissionais, não pode trabalhar, dificuldades econômicas, né? Então, o ficar isolado Josiane, em casa, né? Qual que é a tua dica? Ah, pois então. Então, assim, ó, imagina se tu tá dentro da tua casa e te trancam num quarto, né? Quer dizer, olha a situação, não é uma questão assim de... As pessoas dentro de casa começam a ter medo de ti, medo de quando tu vai ao banheiro, quer dizer... Por isso, James, que eu tenho uma coisa que eu tenho sentido muito no consultório, e aí o meu WhatsApp dos meus pacientes de consultório, assim, eles percebem e estão até escrevendo assim, eu sei que tu tá cansado, é meia-noite, tu tá respondendo o WhatsApp para mim. É que assim, as pessoas elas precisam de um vínculo, né? Que é o vínculo com o seu médico. Novamente, a gente volta, não é apenas uma receita, é o vínculo com o teu médico, Sim. é o vínculo de dizer o seguinte, olha, eu tô com medo, eu não tô conseguindo dormir, eu tô com dor no corpo, e aí a pessoa fantasia coisas. E o que a gente sabe, né, Jamie, as pessoas têm ansiedade, depressão, é a doença do século XXI, doenças psiquiátricas. E isso não é uma vergonha nenhuma, todo mundo tem capacidade de entender isso, e qualquer problema orgânico vai gerar um sentimento psiquiátrico, né, falando num termo de doença, que pode desencadear. Talvez aquela pessoa ela é sempre meio borderline, meio
controlada, mas o estresse da doença descompensou. O estresse de ter um doente em casa também. Então, e a gente tem visto isso, tem se relatado, inclusive, aumento do risco de suicídio pós-Covid. Né? Então, por vários motivos, por necessidade de oxigênio por tempo grande, ficar em isolamento. Então, e como a nossa região tem um índice de suicídio muito alto, né, a gente também tem que ficar alerta para sinais dessas pessoas que estão pedindo socorro de uma forma diferente, né? Que não é aquela clássica e que o seu médico tem que estar alerta, encaminhar, conversar, se tornar disponível. É difícil, mas a gente tem que trazer a família para nos ajudar nesse sentido e cuidar. O cuidado não é somente da infecção, né? É cuidar de outras formas. Não, aí que tá. Eu acho que o médico deve ser acionado, o paciente deve relatar os sintomas que ele sente para o seu médico, né? E com isso o médico poder intervir para excluir alguma coisa orgânica. Se não tem nada orgânico, a parte emocional produz muitos sintomas. A gente sabe, né? Pacientes que estão com pânico, eles estão tendo todos os sintomas do infarto, fazem os exames, não tem infarto, mas ele sente a sudorese, a dor no peito, tudo igual. Então, essa parte emocional realmente é muito importante. A gente sabe, assim, a vovó sempre dizia, né? Quando está com uma virose, descansa, repouso, diminui o choque antígeno-anticorpo, o nosso corpo vai melhorando. A Daniela perguntou para nós, quando fazer exercício, Marcelo, depois da Covid? Quando é que está liberado voltar para uma atividade física? Pois tudo depende. A síndrome gripal, teoricamente, não teve repercussão no pulmão, né? Então, é isso que tem que ser visto, James, é o quanto de reabilitação cardiopulmonar essa pessoa está preparada. Mesmo as pessoas que estão tendo pneumonia viral, que estão em tratamento em casa, elas sentem que estão cansadas, a dor muscular acaba sendo ruim também, que dificulta. Se a pessoa tem uma saturação meio limítrofe, fazer exercício vai cair a oxigenação para menos de 90, vai dar dor de cabeça, fraqueza, mal-estar, ela pode desmaiar na rua. Pode bater a cabeça ou descendo escada. Então, sempre, eu acredito que o exercício tem que ser acompanhado, nós temos que ter evidências que não tem um risco maior. Se essa pessoa tiver no exercício, né, e já tem uma doença cardíaca prévia ou está tendo uma miocardite, se ela fizer exercício sem acompanhamento, então, eu acredito que as pessoas que têm o Covid, elas têm que ter uma liberação do seu médico e um acompanhamento, inclusive, olha, eu fiz exercício, tive dor no peito. Bom, ela pode estar fazendo uma miocardite, uma pericardite, que esses processos inflamatórios do músculo e da pelezinha que envolve o coração, que pode ser exacerbado durante o exercício, ou mesmo a hipertensão pulmonar, ou seja, não é a falta de ar por causa da infecção propriamente dito, mas das cicatrizes desse pulmão. E aí tem toda uma organização, então eu acredito muito na reabilitação pulmonar, cardiopulmonar por fisioterapia, onde vai ter um acompanhamento, monitoramento, um personal para fazer exercício num cuidado maior e não sair na rua caminhando sozinha, onde a gente não tenha uma segurança, ou mesmo dentro de casa, nesse sentido, né? Isso acho que é arriscado em pessoas que não têm cuidado. Perfeito. Inclusive, o Conselho Federal de Educação Física e de Fisioterapia, eles estão estabelecendo protocolos para a reabilitação desses pacientes com síndrome pós-Covid. Os sintomas são os mais variados, né, Marcelo? A Isabel aqui nos questiona também quais são os sintomas. É isso que a gente falou, desde sintomas emocionais, coração, pulmão, né, alguma sequela pulmonar, alguma dormência que a pessoa sente no corpo, né? E o que a gente tem, assim, com relação às pessoas, os homens parecem que têm mais mortalidade e as mulheres parecem que têm mais síndrome pós-Covid, né? Essa é uma constatação que ainda está para ser confirmada, mas parece que vai tudo nesse sentido. E qual é a tua questão, assim, a tua opinião? São pacientes que fazem um Covid leve e moderado que evoluem com síndrome pós-Covid ou os pacientes mais graves que tiveram que internar no hospital que evoluem com essa síndrome? Então, eu tenho visto tudo, assim, eu acho que tem pessoas que não têm doença no pulmão, né, então, e hoje eu tive relato disso, né, de pessoas, mas eu acho que não é nem mais o Covid, eu acho que o meu problema agora é que isso desencadeia crise de ansiedade, desencadeia outras coisas e a somatização acaba se afetando, porque a gente vai fazer os exames, está tudo normal. Então, eu acredito que tem variações. O paciente mais grave vai ter doença neurológica
comprovado, o paciente ficou acamado, ele vai ter dificuldade para caminhar, as próprias sequelas neurológicas da infecção viral. Eu tenho visto muito a artrite reativa, né, que é um processo inflamatório devido aos anticorpos para a produção de anticorpos contra o Covid, que acaba afetando as articulações, os músculos, que não deixa de ser isso, e reumatologicamente isso é explicado, né? Qualquer doença viral pode precipitar uma crise reumática, que a gente chama de artrite reativa, que pode ou melhor, demonstrar que a pessoa já tem até artrite reumatoide, já é uma doença crônica, mas estava tão leve que a pessoa nem sabia que tinha, e aí tem uma infecção viral, e aí pode aí se apresentar como um reumatismo, entre aspas, que já se agudiza. Então, me parece, é tão diverso que a gente tem que só prestar atenção, não menosprezar essa queixa, e fazer investigação, os encaminhamentos, mas teoricamente, assim, a regra, né, James, é que todo mundo, em torno de 10 dias ali, uma grande maioria fica muito bem. E isso é o mais importante, assim. E essas pessoas mais com sintomas persistentes têm que ser avaliadas e não tem indicação, de novo, de retratar Covid. Não é isso que está acontecendo, é outra doença. E eu tenho visto muito retratamento de Covid em torno de 20 dias após ter pego doença. Não é Covid. Se teve febre de novo depois de 20, 30 dias, gente, pode ser embolia pulmonar dando febre. Então, existem outras doenças que podem causar febre depois do Covid. E é uma orientação na alta que eu sempre faço para os meus pacientes. Terminou o Covid, estou te dando alta. Olha, se tiver dor no peito, dor nas costas, dor para caminhar, ou alguma coisa diferente do padrão, porque não é para ficar doente de novo nos próximos 30 dias. Então, se isso acontecer, tem que voltar ao médico, procure o atendimento, porque pode estar apresentando, ou melhor, pode estar apresentando uma nova doença ainda em consequência agora das inflamações devido ao Covid. Muito bom. Então, estamos nos encaminhando para o nosso final aí da nossa live, né? Batemos mais uma hora aí falando sobre Covid-19, tentamos esclarecer mais algumas dúvidas, né? A Cordial se engajou nessa proposta aí de tentar levar mais informação junto com a tua presença, né, Marcelo, com informações de alta qualidade para a gente desmistificar um pouquinho mais a doença, para tentar entender mais algumas coisas que estão acontecendo, né? Eu queria deixar como mensagem final minha aqui nossa consideração e solidariedade, né, a todas as pessoas que perderam familiares e entes queridos aí por causa da pandemia, né? Que se sintam abraçados aí, que contem com a gente, com o nosso recurso ao longo aí dos tempos, né? Que a Cordial vai estar sempre presente aí na busca dessa saúde coletiva. Queria ouvir também as suas considerações finais, Marcelo, te dizer assim, extremamente obrigado aí por todo esse conhecimento compartilhado, assim, e seja sempre bem-vindo e a gente está também à disposição de você aí quando precisar. Grande abraço aí, suas considerações. Perfeito. Muito obrigado, James, novamente pelo convite. E a nossa função é essa, né? Trazer informação e que as pessoas assim se colaborem, né? Colaborem para a gente evitar toda essa confusão que está sendo gerada em cima do Covid e colaborar para que a gente consiga diminuir o risco de transmissão de doenças, usar a máscara com o nariz tampado, senão não adianta, higienizar sua mão mesmo, parece bater nas coisas iguais e essa semana até postei no meu story isso, né? Acho que não é só isso, né? A gente tem que ter, acho que, crescer de espírito, crescer de humanização, olhar para o outro de um jeito diferente e que as pessoas tem que ajudar o outro também a não é recriminar quem não usa máscara ou que está, não, vamos lá, vamos na boa, vamos conversar, porque senão a gente vai chegar numa briga que não tem fim, né? E dizer para as pessoas de novo, a doença não é só tratamento precoce, é tratamento de segunda semana, é tratamento de terceira semana, e assim, o teu médico tem que te cuidar do início ao fim da doença, é na primeira semana, é na segunda semana, é na terceira semana, sendo repetitivo, mas isso é importantíssimo para que a gente consiga evitar o problema nesse grupo familiar, e com isso diminuir a transmissibilidade da doença. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado aí, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo aí, foi visto por uma
um monte de pessoas aí, né? Quase batemos 400 pessoas e depois nos nossos redes sociais ele vai ficar aí postado para as pessoas poderem assistir. Muitas pessoas disseram que não iam conseguir nos ver ao vivo hoje. Mas prazer, Marcelo. Tudo de bom aí. Tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Aqui podemos ajudar mais um pouquinho. Grande abraço a todos. Valeu.